Algumas pessoas pediram que eu fizesse algum comentário sobre aquilo que a gente pode chamar, no momento atual, do affaire Pasternak, ou seja, desse livro que foi feito por uma cientista que tem um certo nome na mídia do Brasil, sobretudo por causa da pandemia, e que coloca a psicanálise como uma pseudociência, quando não um charlatanismo. Muito bem. A primeira coisa que eu queria dizer é que, sim, a doutora Pasternak, ela interpretou os psicanalistas, no sentido de que todos ficaram assim, na missão quase de defender a psicanálise, inclusive é o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu me lembro de um outro episódio, que foi o episódio de Paul Preciado, né, um grande pesquisador da teoria queer, homem trans, e que estava presente na jornada da Escola da Causa Freudiana, diante de 3.000 pessoas, e que ele chega diante dessas pessoas e diz assim: eu sou o monstro que vos fala, eu sou um monstro. E isso, claro, provocou uma comoção, porque imediatamente ele criticava os psicanalistas, sobretudo, por não terem nenhum instrumental, nenhuma prática, e sequer, mesmo como ele colocou ali naquela fala dele para 3.000 pessoas, sequer saíam do armário, né? Ou seja, eu vi o mal-estar que aquilo causou nas pessoas, naquelas 3.000 pessoas, e eu sempre penso o seguinte: toda vez que há um mal-estar muito grande, é porque alguma interpretação foi feita. E, efetivamente, toda a comunidade psicanalítica começou a trabalhar a questão trans, que realmente não havia tantos trabalhos antes dessa provocação de Paul Preciado. Pois então, a doutora Pasternak, um pouco como fazia até as boas histéricas freudianas, nos dividiu o mestre e botou a comunidade a trabalhar. Eu acho que esse é o maior mérito. O livro dela não me causou nenhum arrepio, é um livro que traz uma argumentação muito fraca. Isso daí já está mais do que comprovado, de que ela se baseou naquilo que ela queria se basear. Espero apenas que ela seja melhor cientista na área dela do que ela tentou ser cientista pesquisando a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela inclui o inconsciente. E o inconsciente é exatamente uma medicina baseada em não evidências, né? Ou seja, contrariamente à verdade da ciência, que quer impor a todos, até muitas vezes com razão, como foi o caso ali do lockdown, das máscaras, da vacina, mas mesmo ali nesse episódio a gente percebeu que metade da população quase não ouvia o que os cientistas estavam dizendo. E por que isso acontece? Porque é preciso acabar com o mito iluminista de que mais esclarecidos encontraremos uma verdade. E o que a pulsão de morte, o que a psicanálise mostra, é exatamente que o homem bem informado não necessariamente vai escolher o melhor. Aquele fumante, ele vai chegar na barraca, ele vai ver lá as informações colocadas pelo Ministério da Saúde, no verso do pacote de cigarros: gangrena, impotência, morte, câncer. Ele vai dizer: não, eu quero esse aqui, eu quero aquele outro. Ou seja, o modo como a gente trabalha é exatamente levando em conta que nem tudo pode ser atravessado, quando a gente fala da esfera humana, pelo crivo da positividade, das evidências, né? Mas essa questão não vem de agora. Essa questão, ela vem desde da época de Freud, né? De 1915 a 1938, Freud, ele foi indicado 13 vezes para o Prêmio Nobel. Eu tenho uma amiga, Marlene Berlioz, que escreveu um livro chamado, em português, ele infelizmente não tem traduzido, Freud, o Prêmio Nobel, Uma História Impossível, onde ela conta um pouco que ela se deu ao trabalho de tentar ir na academia sueca, descobrir por que ele foi indicado 13 vezes e qual era o parecer que contraindicava que ele fosse ao Nobel. E ela nunca conseguia uma resposta sobre isso, mas ela foi encontrar todas essas atas do Nobel na biblioteca do Congresso americano. E foi ali que ela viu o seguinte,
que em 12 vezes dessas 13, ele foi indicado por pessoas muito famosas, né? Da época, Stefan Zweig, por exemplo, a própria Marie Bonaparte. Por 12 vezes foi negado, porque ele foi indicado ao Nobel de Medicina, e o comitê achou o seguinte, que a obra dele não era significativamente médica, porque havia um cunho muito grande literário. Aí, na última vez em que foi proposto o nome dele, foi para o Nobel de Literatura. E aí a negativa veio pelo fato de que a obra dele era por demais médica para ser considerado literatura. Ou seja, se Paul Preciado ele era o monstro inclassificável, Freud sempre foi um monstro inclassificável, mas eu diria que ele era mais um ornitorrinco, pensando um pouco como o livro de Humberto Eco, ou seja, que nunca se sabe muito bem se aquilo ali é um mamífero, o que é o ornitorrinco. Então, a psicanálise ela vai estar sempre dividindo a ciência, né? Mas ela continua mostrando que ela persiste, ou seja, o livro ladra, como também o livro negro da psicanálise fez isso há muitos anos, e a psicanálise passa. É isso.